Tudo bem, sim, Fernanda. E você, já terminaram as provas todas? Que agora é a fase da finalização, né, e do descanso merecido aí de vocês. Olha que beleza, já fizeram a última prova ontem, logo, logo já estão de férias aí. Recarregar essa energia que foi gasta todo esse período, né, todo esse ano aí, que foi desafiador. Então, eu vou dar início comentando sobre a prova, né? Eu vi, primeiro quero parabenizar a todos, que uma grande maioria, né, basicamente aí, cerca de 90% ou mais tirou nota acima de 9, né, parabéns. Na verdade, eu vi que algumas pessoas estão com dificuldade de entender as diferenças entre prescrição médica, prescrição da dieta, né, e prescrição dietética. Então, eu quero só fazer um apanhado geral, e por isso eu coloquei até para gravar, para não realmente não ter mais dúvida, né? A prescrição médica, ela diz respeito a um conhecimento do médico, então é ele que vai determinar, né, ela corresponde a um plano de cuidados gerais, é ele que vai determinar, ordenar aquilo que o paciente tem que fazer diante daquele tratamento na prática hospitalar. Tanto é que no prontuário sempre vai o nome do médico responsável, e é importante que a gente saiba o nome desse médico responsável, porque se a gente precisar se reportar ao médico, considerando aí que eu gostaria de falar sobre a dieta que está sendo prescrita, enfim, eu poderia já saber, né, sabendo o nome do médico, eu poderia procurar esse médico e me reportar a ele caso eu não concorde muitas vezes com aquela conduta ou eu queira fazer alguma alteração, né? Porque hierarquicamente, quando você está trabalhando numa clínica, né, num consultório, no ambulatório, você tem total competência e a partir do momento que o paciente ele vem te procurar, você pode fazer as mudanças conforme você acha. Com relação a um paciente que está internado no hospital, a gente precisa realmente se reportar ao médico, porque o paciente, até que prove o contrário, o médico é que trouxe esse paciente para o hospital. Né? Então, acho que hierarquicamente, eticamente, é importante que essas mudanças que você vier a fazer, se não for uma dieta geral, né? Porque se o paciente ele está lá com uma prescrição de uma dieta geral, o nutricionista ele tem autonomia para fazer as modificações conforme ele acha. Por quê? Porque o médico já liberou a dieta. A dieta geral é aquela que ele pode comer de tudo. Agora, se o paciente ele tem lá uma prescrição de uma dieta restrita, por exemplo, uma dieta líquida, uma dieta que tenha lá alguma situação, por exemplo, para disfágico, né? Aí eu preciso realmente, se eu não concordo com aquela conduta, eu vou me reportar ao médico para discutir com ele qual seria a melhor alternativa ali para o paciente, uma vez que você tem a competência legal, né, de fazer os ajustes necessários, uma vez que o nutricionista, ele tem a autonomia de fazer a prescrição dietética. Então, isso é atividade privativa do nutricionista. A prescrição médica corresponde a um plano de cuidados gerais do tratamento. Prescrição da dieta é o primeiro item dessa prescrição médica, que vai estar lá no prontuário, mas vai estar em caráter genérico. Agora, a prescrição dietética ela é atividade privativa do nutricionista, isso ninguém vai tirar. Inclusive, até para formalizar isso que eu estou falando, né? Eu deixei para vocês no Teams um documento do CRM que fala exatamente sobre isso. Né? Ele refere aí a questão mesmo da nossa prática, né, do que corresponderia, inclusive, aí, embora tenha sido dado exemplos na aula e tudo mais, é mais para formalizar essa questão, tá? E também lá está no Teams
um documento que até uma curiosidade aí para vocês, né? Um documento que acaba sendo relacionado à recomendação dada para o paciente em cuidados de cirurgia bariátrica. Então, quando o paciente ele tem uma indicação para realizar a cirurgia bariátrica, ele tem que ter passado por 2 anos um tratamento clínico. Esse é um protocolo para a realização da cirurgia bariátrica, que, como vocês já devem ter ouvido falar, é uma intervenção bastante invasiva, né? Muitas vezes muda mesmo o TGI desse paciente, no que diz respeito à quantidade que o paciente vai consumir de alimentos, com relação à capacidade absortiva que ele vai ter ali de redução, e é importante que ele seja acompanhado até no pré-operatório por esse profissional nutricionista que tem essa competência de melhor analisar todos os fatores, né, analisar num caráter de estado nutricional desse paciente. Então, antes dele ser submetido a essa cirurgia bariátrica, muitas vezes o convênio, ele pede um laudo dos profissionais que estavam envolvidos com esse paciente, no cuidado clínico com esse paciente, por um período de 2 anos. Então, esse documento que eu deixei anexado para vocês visualizarem, ele dá até os esclarecimentos de como que tem que ser esse laudo que vai ser expedido pelo nutricionista naquilo que diz respeito ao cuidado que ele teve durante o tratamento com esse paciente que antecede a essa cirurgia bariátrica. Então, você vai colocar nesse laudo, né, a evolução do peso do paciente aferido durante as consultas, né, então, já me procuraram, por exemplo, para eu dar um laudo sendo que eu nunca vi o paciente. Então, eu não posso dar um laudo no qual eu nunca vi o paciente. Então, às vezes, o paciente, ele quer fazer a cirurgia bariátrica e ele quer, lógico, que o convênio subsidie essa cirurgia, então ele começa a procurar profissionais que nunca atenderam para submeter esse laudo e aí ele ter o direito, né, dessa questão. Então, é importante que o paciente não tenha passado com você também uma única vez, porque a partir do momento que você vai emitir um laudo, significa que você vai contar a evolução do peso do paciente. E a partir do momento que você dá ali a evolução do peso, como é que você vai evoluir um peso se você viu o paciente uma única vez? Não tem como, né? Então, você vai falar sobre essa evolução do peso, um relatório mesmo, que vai falar dessa evolução do peso, né, que ele não teve sucesso, vai falar um pouquinho da história prévia desse paciente, quanto a tratamentos anteriores para essa redução do peso, você vai contar um pouco dessa história, né, por que ele veio te procurar, qual foi a justificativa dele, os tratamentos em relação aos fármacos, se ele usou o balão intragástrico, né, que é uma das primeiras condutas feitas para justamente reduzir a quantidade a ser ingerida, o diagnóstico nutricional, né, também deve ser colocado ali, nesse laudo, a participação dos familiares sobre esse procedimento, qual é a condição alimentar e nutricional do paciente para esse processo cirúrgico, né? E o tempo que ele ficou com você em acompanhamento. Ele ficou 1 ano, ele ficou 2 anos, ele teve, sei lá, 6 meses, né? Fez várias consultas aí, onde ele não teve sucesso, enfim. Qual que foi o momento, né? O período que realmente ele acabou sendo acompanhado aí por você, tá? Então, você, logicamente, vai registrar tudo isso, né? E vai fornecer para esse paciente. É também competência do nutricionista, após a cirurgia bariátrica, ele dar a continuidade, né, o tratamento para esse paciente. Então, no pós-operatório, então você tem que observar qual é a técnica cirúrgica aplicada, né? A gente tem que sempre evitar a desnutrição proteico-calórica desse paciente, as carências nutricionais em virtude de muitas vezes ter diminuído a capacidade absortiva, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica que foi realizada, né? E, obviamente, prevenir as complicações no pós-cirúrgico, principalmente porque muitas vezes o paciente, quando ele não é preparado psicologicamente para enfrentamento do tipo de dieta que vai ser cirurgia bariátrica, ele pode muitas vezes
ter algumas intercorrências que realmente não vai atender a necessidade daquele momento, né? Então, a dieta é líquida, então muitas vezes o paciente ele tem o hábito ainda de consumir grandes volumes e pela capacidade gástrica ele está mais reduzido, então ele faz o quê? Ele pede uma pizza, bate no liquidificador, né? Então ele não está com consciência daquilo que ele está realizando ali com esse tipo de intervenção, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo as intercorrências em função dos maus hábitos do paciente. E por que ele acaba tendo os maus hábitos? Porque ele não está com a cabecinha ainda voltada aí para aquilo que ele precisa, né? Não está conscientizado em relação àquilo que ele precisa estar, que é agora um novo estômago, um novo tipo de procedimento dentro da realidade de vida dele. Então, o ideal até é quando o paciente tem a oportunidade de participar de uma equipe multiprofissional, antes desse tratamento, né, no que diz respeito até ao caráter psicológico mesmo. Então, o ideal, se ele vai sair depois, no pós-cirúrgico imediato, com dieta líquida, ele tem que, um mês antes da intervenção cirúrgica, o ideal seria que ele fizesse um tratamento onde ele comece com a dieta geral, depois branda, né, geral, branda, semilíquida, líquida, e aí ele vai para a cirurgia, e aí, pós-cirúrgico, ele já sai com a dieta que ele já começou inicialmente lá no pré-cirúrgico, porque assim ele não sente tanto essa mudança aí. De repente o paciente come de tudo, com volume enorme, aí passa por um procedimento como esse, onde a capacidade gástrica vai ser reduzida, ele vai ter muito mais sofrimento aí diante da adesão que ele vai ter que ter para ter o sucesso no tratamento, né? Também é importante no pós-cirúrgico o paciente ter aí um estímulo para passar com esse nutricionista, né? Então ele precisa realmente ter todo um cuidado, inclusive no que diz respeito às carências nutricionais. Então, às vezes é interessante que a gente trabalhe também com prescrição da suplementação de vitaminas, de minerais e nutrientes que são importantes nessa fase também, né? Então, o paciente ele tem que tratar aí na evolução da consistência, então ele sai com dieta líquida, como é que vai ser a evolução, o período que ele tem que ficar em cada consistência de dieta, até ele chegar numa normalização, que normalmente é após um ano no pós-cirúrgico, e aí a gente tem que seguir, obviamente, a regularidade das normas estabelecidas pelo CFN, pela Anvisa, né? Então, quais são as recomendações em relação a suplementos? Então, qual o tipo de parâmetro que eu vou usar? Vou usar lá a recomendação para indivíduo saudável, mas qual que é a quantidade de cada micronutriente que eu achar necessário, de macronutriente que eu achar necessário, tá? Isso tudo vocês vão, inclusive, aprender lá no 5º semestre, na aula de dietoterapia. Nós vamos falar de detalhes, enfim, mas aqui é só para vocês saberem em caráter legal, né, que vocês podem e devem emitir esse laudo, é uma competência também muito importante, né, que você tem que saber ali o que deve registrar com o seu carimbo, a sua assinatura e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, hoje, na verdade, eu até coloquei um forms aí para saber um pouquinho a opinião de vocês em relação às nossas aulas, peço para que vocês façam, para eu ter esse feedback, né? Quero agradecer muito aí a presença de vocês nas nossas aulas, foi um momento aí bastante interessante em estar com vocês, a participação de vocês, né? Porque a aula de ética, ela só mais interessante quando a gente tem esse feedback, né? Ela acaba tendo aí um caráter muito participativo, mais do que nunca. Todas as aulas o aluno tem que participar, mas mais do que nunca a presença de vocês, ela é, digamos assim, a alma da disciplina, né? Então, eu quero realmente deixar aqui aí uma sensação de quero mais, né, de querer conhecer vocês pessoalmente e em breve.
porque eu já vi aqui pela personalidade de vocês, daquilo que vocês me perguntavam durante as aulas, das participações, então eu já pude conhecer um pouco, né, das pessoas que participaram, mas o grande desejo, né, do nutricionista e do professor é ter esse contato humano com as pessoas, né, e especialmente com vocês, foram momentos bastante especiais que eu vou guardar aí na minha vida acadêmica, viu? Quero realmente desejar muito sucesso para vocês, e hoje eu quis abrir realmente a câmera para que realmente eu tivesse a oportunidade de dizer isso e deixar gravado aí para quem depois puder ouvir, né, essas orientações finais, e também me disponibilizar caso vocês precisem aí de alguma ajuda, eu vou estar sempre apoiando vocês, viu? Boa sorte, tudo de bom aí para o próximo ano. Quero que vocês passem um Natal muito gostoso aí com as famílias, né? E tenham um ano de 2021 bastante promissor e que seja realmente bastante feliz aí naquilo que vocês almejarem alcançar. Muito obrigada, gente. Aqui as declarações, né? Obrigada, Júlia. Eu também, viu? Desejo muito que vocês possam aí estar junto comigo aí em breve, né? Nas próximas aulas aí. Eu dou aula de dietoterapia, quem sabe a gente se encontra, né? Nessas aulas aí de dietoterapia num caráter presencial, provavelmente, né? E até mesmo nos estágios, viu? Obrigada, viu? As palavras lindas, que me deixam bastante emocionadas aí, viu? Obrigada, Daiane, Fernanda, sempre muito participativas vocês, né? Carinhosas, Ana, enfim, olha, eu não vou ficar falando o nome de todos porque eu posso ser injusta, mas eu quero muito, muito mesmo agradecer vocês, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus, se cuidem, né? Para que vocês possam aí ter bastante saúde para enfrentar esse novo semestre. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana.